Um bom dia para todos vocês, obrigada para quem está aqui também ouvindo, né, e pela confiança de estar aqui ouvindo um pouco do que eu tenho para trazer. Conto com vocês, se vocês tiverem aí qualquer comentário, né, ou algo a acrescentar, ou alguma dúvida sobre o que a gente estiver falando. Eu sempre gosto de frisar que o que eu falo é a minha experiência, mas nunca é algo que eu digo como sempre certo e nunca mais se troca essa opinião, né? Então é aquilo que eu trago como a minha experiência, mas acho sempre importante também a gente estar ouvindo outras opiniões a respeito e quem sabe também mudando as nossas ou revendo, né, a forma como a gente também percebe aí os processos e o RH. Então, antes de começar também, hoje é o dia 20 de maio, né? Então é o Dia Internacional dos Recursos Humanos, então também deixar uns parabéns para todos nós, profissionais que fazem o RH no dia a dia das empresas. Deixei uma publicação hoje que diz um pouco do que eu acho, do que eu penso a respeito do RH hoje, da minha trajetória. E não é uma tarefa fácil, a gente sabe que a gente tem muitos desafios aí em tentar trazer o melhor para as pessoas, sem esquecer de trazer resultados para as empresas onde a gente está. Então, deixei lá a minha reflexão sobre esse dia, quem quiser também lá prestigiar e deixar a sua opinião a respeito. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre o tema da nossa live. Vocês sabem que nos últimos dias eu tenho comentado bastante sobre o recrutamento e tenho conversado também com alguns de vocês para entender as perspectivas de vocês no dia a dia das empresas, o que é que vocês têm sentido do recrutamento no dia a dia de vocês. E eu tenho recebido algumas partilhas de insights super interessantes. É um tema que gera muita opinião, tanto em profissionais que estão fazendo recrutamento, quanto em profissionais que estão passando também por esse processo enquanto candidatos, né? E tenho visto que é um tema que falta, talvez, a gente falar de forma mais aberta, de forma mais profissional também sobre ele, justamente para a gente poder trazer essa profissionalização para o tema, né? O recrutamento acaba por ser a porta de entrada de muitos profissionais de RH, ou muitas vezes é uma tarefa, digamos assim, entre aspas, que muitos profissionais acabam por começar a fazer por necessidade, né? Então, por exemplo, fazia o financeiro, a contabilidade ou o processamento salarial da empresa, a empresa começa a crescer, alguém tem que assumir essa função e acabo sendo eu, mas não tenho tempo de parar para entender esse processo, estruturar, a gente vai fazendo como a gente acha que é o correto, como o diretor, né, a liderança nos diz que deve ser conduzido. E muitas vezes, como eu disse, é a porta de entrada também de muitos de nós. Foi a minha, né? Eu já estou no RH há quase 20 anos, no ano que vem, completo aí 20 anos de RH, e comecei no recrutamento e seleção, comecei numa consultoria de recrutamento e seleção, estou fechando um ciclo, né? Porque agora, empreendendo, eu tenho aí a minha consultoria de RH, e o recrutamento e seleção foi uma porta de entrada como profissional e tem sido uma porta de entrada também enquanto consultoria nas empresas, né? A gente começa pelo recrutamento e depois acaba aí conseguindo chegar em outras áreas do RH de forma mais estratégica, mas é a porta de entrada de muitos de nós no RH. E talvez falte, né? Justamente por ser a porta de entrada, por muitos de nós entrarmos sem experiência ou acumularmos essa função com o tempo, não paramos para pensar, para aprender, na verdade, não foi nos dada a oportunidade, muitas vezes, né, de pararmos para aprender sobre este processo de uma forma mais estruturada e mais profissional, tá? E aí acho que isso é a principal importância, né, de nós estarmos aí falando mais sobre esse tema. E para a gente começar a live, eu pensei em trazer 3 pontos que eu tenho visto com muita frequência, no meu dia a dia, principalmente com pequenas e médias empresas, também com alguns mentorados, né, que estão aí no dia a dia das empresas a nível de RH, e 3 pontos que eu tenho identificado que tem acontecido com muita frequência a nível de recrutamento e seleção, e que eu achei importante nós começarmos, então, por esses pontos aí, essas nossas conversas, né, sobre esse tema. O primeiro ponto que eu tenho visto muito acontecer na realidade das empresas são as vagas sem um perfil pré-definido. E isso parece básico, né? E talvez todos os pontos que a gente vai falar hoje aqui pareçam básicos ao início, mas são os pontos que mais vão ter depois impacto nas decisões de contratação, que é o tema principal da conversa. O que normalmente a gente vê? Perfis, eu já ouvi muito, coloquei numa caixinha ontem, vieram algumas frases engraçadas também. Eu já ouvi muito, é engraçado, né, pessoal, até não ser trágico. Mas eu já ouvi muito, por exemplo, olha, vamos lá, vamos sentar, né, com o gestor da vaga, a liderança, vamos sentar uns minutinhos pra gente só alinhar o perfil que a gente vai, então, estar à procura para essa vaga. Olha, eu não tenho tempo, vai entrevistando e depois eu vejo.
Parece engraçado, como eu disse. E eu, no início da carreira, já fiz isso. Já fui entrevistando para depois ver o perfil como gestor. Só que onde é que está a questão disso tudo, né, pessoal? Eu vou entrevistando, mas eu vou entrevistando o quê? Como é que eu sei se eu entrevistar alguém que efetivamente é a pessoa que eu estava à procura? Ou quando eu estiver triando, se eu não tenho exatamente o perfil definido para essa vaga, como é que eu vou saber que eu encontrei aquela pessoa que deve avançar no processo, então, para uma entrevista? Então, parece básico, como eu referi, mas nós não definirmos o perfil já de antemão, né, já de pronto, vai implicar em uma série de decisões depois e de tarefas que a gente vai só executar sem saber efetivamente de forma estratégica se aquilo que a gente está executando efetivamente está nos levando, né, ao candidato mais alinhado para aquela posição. E outras frases que muitas vezes a gente escuta, né, ontem uma pessoa colocou e eu já ouvi também em algumas empresas, que é, olha, não tenho tempo para parar para a gente ver um perfil agora, mas o concorrente, a empresa tal, está com um anúncio ativo lá no LinkedIn, ou no NetEmpregos, enfim, dá uma olhada no anúncio do concorrente, que é exatamente aquilo que a gente precisa. Será? Aquele é o anúncio do concorrente. Então, lá a gente tem o que é que aquela pessoa, né, aquela empresa, enfim, precisa. É o que o concorrente precisa, mas não exatamente o que nós precisamos aqui na nossa empresa, né? Então, a nossa cultura, as nossas lideranças e a nossa função, por mais que tenha o mesmo nome da função do concorrente, são funções diferentes, né, na prática. Então, a gente precisa sentar para entender o perfil. Tá? E muitas vezes também, quando são vagas que abrem com recorrência, por exemplo, a gente já está na empresa há muito tempo, aquela vaga abre com recorrência. É importante que a gente alinhe 5 minutos quando a vaga abre, com o gestor da vaga ou com o responsável. Mas porque aquela vaga pode ter uma situação específica, por mais que seja a mesma função que se recrutou, mas a gente pode estar num outro momento de empresa, pode ser uma liderança diferente, a equipe pode estar precisando de algo diferente nesse momento. Então, por mais que a função seja a mesma, é sempre importante a gente alinhar se nesse momento existe alguma particularidade a qual a gente tem que estar mais atento, seja a nível de triagem, seja a nível de competências nas entrevistas, para que a gente tenha aí uma decisão mais assertiva e uma decisão que nos dê segurança de por que a gente está optando por aquele candidato. Tá? Então, essa questão de vagas sem perfil efetivamente aparece muito e é um ponto crucial. Tá? E trago também para vocês a realidade que eu tenho vivido hoje na consultoria, que é a mesma. A gente, quando começa a trabalhar com uma empresa, tanto quando a gente entra como profissional ou quando a gente entra como consultor, a gente não conhece aquela realidade, a gente não conhece aquela cultura, por isso que vocês também devem perceber, né? E aí também me deixem aqui nos comentários se é uma coisa que vocês percebem com frequência, mas quando a gente começa numa empresa a recrutar, parece que é um pouco mais difícil de perceber e com o tempo a gente vai percebendo com mais facilidade, porque a gente vai entendendo como é que aquela competência é traduzida em comportamentos para aquela empresa na qual a gente está. E isso é fundamental. E isso a gente faz na definição do perfil, entendendo essa liderança, entendendo essa empresa, e isso vai se tornando uma prática aí cada vez mais que nos leva à experiência. Tá? Então, a definição do perfil, nós termos definido o que é que a gente precisa para aquela vaga, é um ponto crucial e que a gente tem visto aí que tem faltado também no recrutamento. O segundo ponto que eu trouxe para nós discutirmos hoje é a questão das entrevistas sem um critério claro, tá, pessoal? E aí eu vou aproveitar para pedir para vocês, quem quiser colocar aqui também, se faz recrutamento ou não na sua realidade, também escreve aqui para a gente saber, mas nós não termos um perfil, um critério, desculpa, para conduzir as nossas entrevistas. E isso acaba por ser um looping, né? Se eu não tenho o perfil definido previamente, na entrevista eu também não vou ter ali os critérios claros para realizar a entrevista ou para avaliar, tá? E mesmo que a gente tenha um perfil definido, né, ali, uma descrição de função, se eu não tenho isso estruturado para a condução de uma entrevista, eu não tenho critérios depois na hora de decidir o melhor candidato, tá? E o que eu digo por entrevistas com critério? Nós termos, por exemplo, algumas perguntas que se repetem em todas as entrevistas, né? Então, tem profissionais que cada nova entrevista é uma nova entrevista com novas perguntas para a mesma posição. E se eu faço perguntas diferentes em todas as minhas entrevistas, quando eu chegar ao final deste processo, como é que eu vou comparar estes candidatos, né? Que fio condutor eu vou ter,
que linha eu vou ter que seja a mesma em todas as entrevistas para ter esse comparativo, tá? Então, nós não somos robôs, né? A gente não vai fazer exatamente as mesmas perguntas na mesma ordem em todas as entrevistas, não é essa a intenção, mas nós termos sim ali 3 ou 4 questões que se repetem e que são as mesmas em todas as entrevistas para aquela posição, para depois a gente poder ter um comparativo aí mais justo e mais profissional ao final, quando nós tomarmos a decisão. Também, a nível de critérios de entrevistas, a questão das perguntas, tá, pessoal? A gente ainda vê com frequência perguntas hipotéticas, do tipo, olha, tu és uma pessoa organizada? Tu te consideras uma pessoa organizada? Se a pessoa quer aquela posição, ela deve imaginar que se eu estou fazendo essa pergunta é porque é importante para essa vaga que ela seja organizada, ela vai responder que sim, que ela é organizada. Ou uma pergunta também que se faz com frequência, tu trabalhas bem em equipa? Poxa, se eu estou aqui, eu quero a vaga, eu vou dizer que sim, eu trabalho bem em equipa. E muitas vezes a pessoa, na ideia dela, na concepção dela, ela trabalha bem em equipa, né? Agora, será que o que ela entende como trabalhar bem em equipa é aquilo que na minha empresa significa trabalhar bem em equipa? E aí é importante, né, nós avaliarmos de uma forma mais específica essa competência, né? A nível de comportamentos no dia a dia desse profissional, se os comportamentos que ele entende como ser organizado ou trabalhar em equipa são os comportamentos que na minha empresa, na minha realidade, a gente também espera e entende como ser organizado ou como trabalhar em equipa. E aí, ao invés, vou trazer um exemplo, e isso a gente consegue fazer com todas as competências que nós definirmos para cada função. Um exemplo de pergunta que a gente pode substituir. Ao invés de eu perguntar para o candidato, tu és uma pessoa organizada ou tu és organizado? Nós podemos perguntar, olha, me conta uma situação que tu já viveste em alguma experiência anterior, e se a pessoa nunca trabalhou, está começando agora, a gente pode linkar isso com a licenciatura dela, com algum trabalho de verão que ela tenha tido, com a escola, enfim, com alguma experiência anterior que essa pessoa já tenha tido prática, tá? É importante que tenha sido algo que essa pessoa já fez no seu dia a dia. E aí, ao invés da gente perguntar, tu és organizado ou tu és uma pessoa organizada, a gente pode perguntar, olha, me conta uma experiência que tu já tiveste no teu trabalho anterior, enfim, onde te foram dadas uma série de prioridades ou uma série de tarefas, e me conta como é que tu organizaste o teu dia, como é que tu organizaste, planeaste quais tarefas e como é que tu farias essas tarefas. Essa pessoa vai nos trazer um pouco da forma como ela se organiza, um pouco daquilo que ela entende como organização, e aí nós vamos identificar se para a nossa realidade aquilo bate, e pronto, eu consigo avaliar se ela apresenta aquela competência ou não. E aí nós fazemos isso para todas as restantes competências também que a gente for avaliar. Importante, nós não vamos fazer 10 perguntas por competência numa entrevista, certo? Nós vamos definir sempre ali 2 ou 3 competências que são fundamentais para aquela função e vamos elaborar as perguntas por competência e fazê-las para os candidatos, mas também não vamos chegar lá com, né, uma mala de perguntas por competência, não é o objetivo. Mas nós temos aquele padrão, como eu disse, aquele critério com base nas competências para compararmos depois as nossas decisões, certo? E o terceiro ponto que eu queria trazer para a live, então, que eu tenho visto muito na realidade das empresas e que acaba por ter muito impacto, né, nas decisões e que, infelizmente, ainda acontece e precisamos falar sobre ele, que é a questão da decisão, né, de nós decidirmos por intuição ou por feeling, tá? E a gente escuta muito, né, ainda na realidade das empresas, as pessoas que, ok, vou escolher este candidato. Por quê? Eu gostei dele, é muito parecido comigo, esse é o melhor candidato. Ok, mas será que ser parecido comigo é uma coisa positiva para esta função? Será que nesse momento a gente precisa de alguém parecido contigo ou com algumas competências, comportamentos diferentes, com um perfil um pouco diferente? Outra frase que a gente ouve também muito, gostei desse candidato, gostei da energia dele, é ele. Energia é importante, claro que sim, mas não é uma justificação, né, tão plausível para a gente estar dizendo que, ok, vamos contratar essa pessoa porque eu gostei da energia dele. Existem questões mais específicas que a gente tem que avaliar, tá? Adorei, né, adorei esse candidato, não sei explicar, mas eu gostei muito dele.
E a gente precisa saber explicar, né, pessoal? Então, quando a gente tem uma vaga definida, tem critérios, a gente sabe o que a gente está avaliando, lá no final a gente também consegue ter critério para decidir, tá? E eu acho super importante falar sobre isso, que por vezes a gente escuta aí o feeling, né, a intuição tem que ficar do lado de fora. A gente não consegue deixar a intuição ou o feeling do lado de fora de uma entrevista ou de uma triagem de currículo, enfim, porque nós somos humanos, certo? Então, o feeling, a intuição, eles vão estar sempre conosco em qualquer processo de seleção. O que a gente tem que aprender a fazer é não deixar que a intuição ou o feeling sejam o único norteador das nossas decisões. Então, quando eu tomo uma decisão, eu não posso justificar que este é o melhor candidato por causa da energia, ou porque ele me pareceu o melhor candidato, mas eu não sei explicar o porquê, ou triei este currículo porque não tem uma pausa na carreira, mas esse currículo que tem pausa na carreira me diz que algo não está certo, eu vou deixar esse currículo de fora da triagem. Não é a intuição que pode basear essas decisões, né, de avançar ou não avançar no processo. É sempre importante que a gente recorra também a questões aí mais palpáveis, né, e não tão subjetivas, que são normalmente, na metodologia que a gente tem mais atual hoje em dia, a avaliação, então, de competências, né, na triagem, a gente consegue avaliar suas técnicas, né, e depois as competências comportamentais, e também validar muitas das técnicas, a gente acaba por fazer por meio das entrevistas. E aí, quando a gente tem critério e estrutura, a gente consegue deixar o feeling aí, ali, participando do processo, mas quietinho e não sendo ele aquele ponto que vai nos levar à decisão, certo? Então, esses 3 pontos têm sido os pontos hoje que a gente identifica aí nas empresas como sendo ainda os pontos que levam aí as decisões muito mais baseadas no feeling. E uma das trocas que eu fiz também por mensagens com uma profissional aqui que segue a página, que teve uma conversa muito legal a respeito de recrutamento, ela trouxe a questão do tiro no escuro, né? E aí o recrutamento acaba sendo muito tiro no escuro e que não deve ser. A gente tem que encontrar métodos, né, para a gente poder aí ter decisões acertadas e que a gente saiba dizer o porquê de termos decidido por aquele candidato. Espero que esteja fazendo aí sentido para vocês também. E por que quis trazer também, achei importante quando parei para estruturar o que nós falaríamos, também nós falarmos por que isso acontece, ok? Então, trouxe aí para vocês os pontos de que têm sido frequentes nas decisões das empresas e por isso é que elas acabam indo muito mais para o feeling do que para uma decisão mais concreta e mais segura. Mas por que é que isso acaba por acontecer nas empresas? E tem algumas situações que muitas vezes fogem, né, da nossa realidade. Então, uma das situações que acontece, o RH acaba por acumular diversas funções nas empresas, né, pessoal? Então, um dia cheio de contratos, reuniões, urgências, e aí a gente acaba por, colocar as entrevistas, a triagem de currículos no meio desse dia a dia, sem alguma estrutura, a gente vai fazendo como dá, certo? Não para organizar, por exemplo, as perguntas por competências para aquela função, não para organizar como é que vai ser essa triagem, o que eu tenho que estar em atenção, ou não consigo parar para alinhar o perfil da vaga como gestor, a gente faz como dá, e isso acaba levando muito mais para o feeling do que para a decisão com mais segurança. Outra questão que também acaba por acontecer muito em pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas normalmente estão sempre em urgência, é tudo para ontem e é muito mais rápido a gente sair fazendo, certo? Do que a gente parar para estruturar minimamente aquele processo, para entender como é que a gente vai conduzir o recrutamento na nossa empresa. É muito mais fácil ir fazendo, eu vou fazendo e aí depois a gente acaba achando que ganhou tempo lá no início, porque eu fui executando, né, logo de primeira, mas depois a gente percebe que a gente perdeu tempo e tomou decisões não acertadas no recrutamento, né? E o recrutamento acaba por ter impacto, são custos, né, custos visíveis, então custos de contratação, de exames, né, de uma série de documentos que a gente tem custos, mas também tem muitos custos invisíveis, né, a nível de confiança, a nível de equipa, a nível de retrabalho, a nível de perda de clientes, muitas vezes, quando a gente tem uma rotatividade muito grande numa função, isso acaba por impactar, sim, na perda de clientes, no faturamento, né, na faturação das empresas. Então, pode parecer que a gente está ganhando tempo, mas lá no final a gente vê que a gente perdeu tempo, né?
E porque o recrutamento ele tem muita responsabilidade também envolvida, né, gente? Então, a gente está lidando ali com decisões que também impactam aquela pessoa que se candidatou. Muitas vezes tem expectativas, ela tem objetivos, ela tem a necessidade de conseguir aquela posição, e a própria empresa também, né, tem a necessidade de ter alguém trabalhando. Como eu disse, quando a gente tem muita rotatividade numa posição, até a confiança no nosso trabalho de recrutamento, no trabalho da empresa, enfim, na própria empresa também acaba por ser estremecida, e é muito importante que a gente possa parar, então, para pensar em alguns pontos que são fundamentais para estruturar essas decisões no processo de recrutamento e seleção. E a live, o objetivo era que não fosse muito longa, né? Então, para a gente estar caminhando aí para o fim, o que vocês, por que é importante, né, nós estruturarmos um processo de recrutamento e seleção? Primeiro de tudo, porque ele vai trazer credibilidade para o nosso trabalho, tá? Então, nós vamos deixar de lado essas decisões de gostei mais desse, não sei explicar bem o porquê, mas a gente vai conseguir chegar no processo ali final de recrutamento e seleção, conseguindo dizer com mais clareza, este é o candidato escolhido, ou estes são os melhores candidatos, porque essa competência está mais alinhada neste ponto, porque esta questão a nível técnico foi comprovada desta forma. Então, a gente consegue ter objetivos e pontos ali palpáveis para justificar a nossa decisão. Sempre lembrando que a decisão final é da liderança, não é uma decisão nossa, né? Mas a gente consegue aí dar pelo menos o nosso parecer do que a gente indicaria que seria a decisão mais acertada com mais segurança, tá? Por que também é importante a gente estruturar? Porque a gente para, né, de criar 20, 30 currículos que me parecem ser o melhor, mas eu acabo tendo muito mais coisas para avaliar depois e muito mais entrevistas que tomam tempo, do que quando se a gente fez ali uma definição de perfil com mais calma, se eu tenho mais clareza do que eu estou avaliando, eu consigo também lá na triagem já ganhar tempo e saber o que é que eu estou passando para entrevistas para aprofundar a nível de competências. Também para a gente não sair de uma entrevista dizendo, acho que é este, gostei mais deste, mas não sei explicar bem o porquê, né? Então, para a gente conseguir explicar o porquê de escolher aquele candidato. E muito importante, e algo que a gente não fala tanto quando fala em recrutamento e seleção, e que nas conversas que eu tenho tido também tem aparecido com menos frequência, quando a gente estipula critérios, quando a gente estipula um método para fazer o recrutamento, a gente também consegue coletar dados. Tá? E muitas vezes, na pressa do dia a dia, eu sei como é, a gente acaba tendo o acúmulo de diversas funções no dia de trabalho, a gente acaba não dando tanta importância ou não consegue parar para registrar alguns dados de recrutamento. Só que estes dados registrados acabam por nos dar muito material para a gente melhorar e estruturar o nosso processo. Então, eu sei onde faz mais sentido eu divulgar uma vaga, de onde eu estou contratando candidatos mais alinhados para as minhas posições, ou onde eu tenho um gargalo no meu processo, né? Muitas vezes, não sei se é comum na realidade de vocês, mas eu faço a minha etapa, né, de triagem de entrevistas dentro de um prazo estabelecido, mas nunca consigo fechar as vagas dentro do prazo que a gente tinha estipulado. E aí, se eu consigo medir, ok, quanto tempo eu estou ficando em cada etapa do processo, eu consigo, por exemplo, dizer, olha, nessa equipa, a gestão tem demorado X dias para me dar uma decisão sobre os candidatos que foram pré-selecionados. E isso é que tem feito demorar o processo, é isso que tem feito atrasar os nossos processos de contratação. É um exemplo. Mas quando a gente começa a medir dados do recrutamento, a gente também consegue melhorar e até justificar questões. Salários também, quando a gente começa a ter alguma ideia do que é que está sendo pago a nível de mercado, a gente não chega lá, né, na discussão com a direção ou com a liderança só dizendo, olha, eu acho que o mercado está pagando mais. Não, a gente consegue ir lá e verificar, olha, eu tenho levantado uma média salarial dentro disso para essa função, tem sido este o principal motivo que os candidatos não têm aceite as propostas. Então, quando a gente recolhe dados, quando a gente registra dados, a gente consegue também ser mais assertivo e fazer melhorias no nosso processo de recrutamento, certo? Espero que tenha feito sentido, esteja fazendo sentido para vocês aí que estão ouvindo. A ideia era trazer alguns pontos aí que são importantes na decisão, né, do recrutamento e seleção e que têm sido aí deixados um pouco de lado.
não porque a gente não queira, não porque a gente não entenda que eles são importantes, mas porque por vezes eles parecem básicos, né? E são estes pontos básicos, esses detalhes que eu tenho visto que tem tido mais impacto depois nessas decisões por feeling ou por intuição e não com decisões mais consistentes no RH e no recrutamento. E porque é algo que eu acredito muito, né, pessoal? O recrutamento tem me acompanhado já há quase 20 anos e é algo que eu gosto de fazer, tenho percebido que é uma área que eu tenho gosto por ela, apesar do desafio que tem sido cada vez mais. E se vocês estão no dia a dia com recrutamento e seleção, acho que vocês vão perceber o que eu vou dizer. É uma área que tem sido cada vez mais desafiante. A gente sabe que o mercado tem apresentado uma série de desafios para nós, tanto a nível de candidatos quanto a nível das empresas. Mas é uma área também muito bonita, né? Porque é uma área que, apesar de termos a questão de candidatos que por vezes não aparecem, cada vez mais difícil a gente conseguir talvez entender das empresas candidatos alinhados, a gente tem toda a questão das gerações, a gente tem uma série de questões de RH que tem impactado aí no recrutamento, mas apesar disso, o recrutamento também é uma área muito bonita, né? Porque a gente consegue ali acompanhar pessoas que têm às vezes o sonho, uma expectativa de entrar para aquela área ou para aquela empresa, pessoas que estão com o sustento de uma família necessitando daquilo e que recebem com alegria, né, a notícia de serem selecionadas. A gente consegue acompanhar muitas vezes o desenvolvimento, né, de profissionais dos quais a gente participou muitas vezes do início desses profissionais ou na carreira nessa área ou na carreira na empresa, em que nós participamos do processo seletivo, fomos o primeiro contato desse profissional com a empresa ou com a área onde ele está, e nós podemos acompanhar o desenvolvimento desses profissionais e nós também podemos contemplar, né, participar de decisões que impactam na empresa, são importantes, né, pessoas que realmente vão poder fazer a diferença depois no dia a dia e no crescimento das empresas. Então, é uma área muito desafiante, mas uma área também muito bonita. Essa foi a primeira live, né, pessoal? Como eu disse ao início, não é algo comum aqui na página da Plura, então também vou me habituando a falar um pouco mais aqui sobre isso e tendo essa troca com vocês, mas eu acho que muito do que tem faltado para o crescimento da área do RH de uma forma mais estratégica também é essa partilha de informações, tá? Então, apesar de para mim ser um desafio estar aqui em live falando com vocês, eu acho que é necessário que a gente tenha esse canal aberto, que a gente comece a partilhar mais também o que tem sido desafiante nas nossas realidades, o que a gente tem feito que não tem dado certo, mas também partilhar aquilo que a gente tem feito e que tem funcionado, que tem trazido resultados, porque eu acho que isso não gera competitividade, né? Não gera, bom, aquele lá está na minha frente. Muito pelo contrário, isso vai engrandecendo e fortalecendo a nossa área, a gente vai sensibilizando as empresas para o nosso espaço, para um RH mais ativo e mais atuante. Então, eu vou fazer este esforço de estar aqui, né, mais presente, fazendo algumas lives aí mais frequentes com vocês, mas para isso também conto com as partilhas, com as trocas de vocês, para que a gente vá trazendo aí o tema, neste caso do recrutamento, que está sendo o tema aí que a gente tem trazido com mais frequência, mas do RH de uma forma geral e mais estratégica, no dia a dia aqui da página da Plura RH.